Olá, queridos amigos das ondas cósmicas. Aqui é Doriana Tamburini, na Rádio Portal da Ascensão. Hoje nós vamos conversar um pouquinho de novo sobre o Brasil. Brasil, terra amada, terra querida, terra que a gente escolheu de estar aqui para fazer tantos serviços espirituais, materiais, cósmicos, terrestres, tanta coisa para a gente fazer nesse Brasil. E a gente perdendo um tempo enorme, perdendo energia com coisas de disputas e brigas, sejam elas de partidos, de bobagens, que não interessam para a nossa evolução. Na nossa evolução não interessam disputas, na nossa evolução interessa o bem maior. O destino do Brasil é um. Quer as pessoas queiram, quer não, é preciso devolver para o Brasil aquilo que foi tirado dele. Chama-se dignidade e honradez. O Brasil me parece muito aquelas crianças que nascem no meio da pobreza, no meio da favela, no meio da loucura e que nasce dando. Interessante, né? Um dia eu fiz essa apologia assim, o Brasil nasceu dando. O Brasil nasceu dando e não parou de dar até hoje, não parou de ser usurpado, não parou de ser roubado. Todo mundo se aproveita, inclusive o brasileiro. Inclusive o brasileiro. Não vamos pensar que isso é uma coisa dos estrangeiros, porque uma vez morando aqui, ora, quanto tempo estamos morando nessa terra, né? Então me pego pensando como que a gente pode devolver para o Brasil aquilo que lhe foi tirado. Porque a gente não vai conseguir nunca dar para o Brasil de volta tudo que ele deu. Ele pagou conta de muita gente. Pagou conta de portugueses, de ingleses, de tanta gente. Mas agora, o que nós podemos fazer por você, Brasil? Como é que a gente pode resgatar uma história que é tão forte, uma história que é a escolha do nosso querido Mestre Jesus para ser Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Como é que a gente devolve para o Brasil? Pensem vocês comigo, me ajudem. Vamos meditar, vamos pedir para Jesus o que a gente pode fazer, vamos pedir de alguma forma uma orientação. Porque eu sinto que o Brasil não pode ficar no estado que ele se encontra, gente. Muita gente fala que isso não vai mudar, que isso não vai. Mudou, já mudou muita coisa. Como não? É só a gente olhar. Já mudou. É que precisa mais. Precisa melhor. Precisa maior. Como vocês sentem que nós poderíamos fazer alguma coisa? Tem que fazer essa pergunta para vocês, porque eu não tenho todas as respostas. Puxa, eu adoraria ter. Mas eu não tenho. Eu penso que os brasileiros, os estrangeiros, os que aqui moram e usufruem dessa pátria amada até hoje, precisam começar a aprender a devolver, a plantar, a se comunicar diferente. Eu lembro muito dos meus amigos indígenas espirituais que me acompanharam desde tenra idade, apesar do meu pai principal ser peruano, que era o Timbalaia, mas eu sempre tive muitos amigos queridos espirituais. E o folclore do Brasil sempre me encantou muito, então quando misturava aquela parte do folclore com a Umbanda, então ficava aquela coisa miscigenada, linda, histórias lindas. Yara, Mãe d'Água, não é? A história da Lua, Janaína, o Boitatá, quantas histórias lindas que nós temos na nossa história brasileira de folclore. E ao mesmo tempo, os nossos pretos velhos, nossas pretas queridas, velhas ou não, tão amadas, tão queridas.
Eu me lembro de ter lido um livro quando eu era pequena, que chamava A Cabana do Pai Tomás. E eu me lembro que eu chorava muito, né? Quando a menininha via que o preto velho dela apanhava muito por ordem, sei lá, de que capataz e de que gente tinha feito isso. E eu li esse livro, sei lá, 500 vezes na semana para pegar essa parte e chorar pelo preto que estava apanhando, que era um preto velho. E um dia, muito tempo depois, eu fiz uma regressão. E nessa regressão, eu me vi uma criança, eu acho que nos Estados Unidos, no Texas, e minha mãe tinha mandado bater no preto velho que eu amava. E mandou bater até ele morrer. E foi uma dor tão grande na época, tão grande que era assim, sufocante viver. E ver a maldade daquela mãe daquela época. E a gente tem que fazer muito trabalho de perdão, né? Porque não pode sair devolvendo, não pode sair revidando, não pode sair fazendo nada de errado. Pelo contrário, a gente tem que resgatar. No final da vida, nesta vida de minha mãe, eu contei essa história para ela, porque eu tinha entendido que aquela mãe era a mãe dessa vida. E ela olhava para mim com um olhar muito perdido, ela já não estava bem. Minha mãe deve ter tido Alzheimer sem a gente entender que era Alzheimer. E ela contava sempre para mim que ela achava muito triste essa história. Ia dizer, conta de novo para mim. Ela sempre pedia para eu contar. E aí eu percebi que num determinado momento era como se ela tivesse com um princípio de demência e que ela não estava entendendo mais. Eu parei de contar essa história, porque o meu preto velho já tinha perdoado ela fazia tanto tempo. E tantas coisas aconteceram, desde o Texas até o Brasil. E eu descobri que esse preto velho tinha reencarnado no Brasil como italiano. E olha que louco, ele era o marido da moça que trabalha comigo, a Neide, a minha cooperadora do lar, maravilhosa. E esse moço morreu quando minha mãe estava na minha casa, por causa de uma cirurgia no joelho. Obviamente, naquela época eu não entendi nada e não fiz nenhum paralelo. Hoje, com a idade, com a experiência e com mais tempo, né, a gente pode entender. E no final, gente, foi todo mundo embora. Ele foi embora, eu nunca conheci ele nessa vida. Ela também foi. E o que fica para trás são só experiências e lembranças. Gente, nós temos que trabalhar de uma outra forma. Nós temos que ser pessoas mais honradas. A gente precisa se ver livre dos estigmas que a gente está carregando pelo povo indígena, pelo povo africano, por todos os povos. A gente precisa aprender a amar de verdade. De verdade. Eu era branca, loirinha, naquela época que eu era criança, lá no Texas, que eu amava aquele preto. Para mim ele era meu avô. E nessa vida eu nem pude conhecer. Mas sou muito grata por ter tido essa experiência, de saber que ele esteve por perto e que ele honrou tanto a família dele. Ele honrou tanto a Neide, criou uma família linda. E é isso que a gente precisa. A nobreza não está em joias e dinheiro e títulos. A nobreza está no caráter. Quando é que o povo brasileiro vai entender isso? O caráter. Isso é o que mais nós precisamos ajudar os nossos filhos, os nossos descendentes, os nossos ao redor. Como vocês querem ajudar o Brasil se a gente não estimular um caráter? Muitas vezes uma mãe não quer dar bronca numa filha ou num filho porque diz que ela vai ficar chateada ou ele vai ficar chateado.
Meu Deus, se a gente não corrigir agora, enquanto eles são nossos filhos, depois não tem perdão, não tem como resgatar. Cada um de nós tem os seus problemas, cada um de nós tem um monte de histórias, mas é preciso resgatar tudo que a gente pode agora na nossa juventude, na juventude dos nossos filhos, na certeza de dar para eles os princípios e os valores certos. Não te dou bem quando vocês precisam chamar a atenção de alguém. Não fica achando que isso é ruim. Peçam ajuda aos anjos de guarda, às presenças divinas, aos seus superiores. Vocês vão ver que eles vão ajudar a gente a reconduzir. Vocês estão vendo coisas erradas nas suas famílias, nas suas casas, nos seus amigos e nos seus inimigos. Ótimo. Peçam socorro, peçam ajuda. Peçam ajuda a Deus, a Mãe Divina, a Nossa Senhora, a Jesus, a Saint Germain, a todo mundo. Não deixem de pedir. Aos pretos velhos, às nossas amadas pretas velhas, peçam ajuda aos índios, aos caciques, a todos os pena branca, verde, azul, amarelo. Pelo amor de Deus, peçam ajuda. Não achem que vocês não têm saída. Todo mundo tem saída. Todo mundo é maravilhoso. Todo mundo pode fazer uma coisa melhor. Todo mundo tem dentro de si a centelha divina para fazer ela brotar, e fazer ela voar, e fazer ela ser de um jeito maior. Não é possível que a gente não consiga trazer de volta, em tempos como esses, tempos de libertação, o princípio da era de Aquário, que a gente não consiga trazer de volta as pessoas à razão. Às vezes é preciso chorar, vocês sabiam? Às vezes a gente precisa soltar um choro da nossa alma que está precisando, que está querendo pôr para fora, desabafar esse choro que fica preso e não sai. Não, chorem sim, chorem. Chorem e peçam. Decretem, eu sou a ressurreição e a vida, de todo bem em minha vida. Nunca se esqueçam disso. Esse é o mantra da vitória de Jesus. Se a gente não esquecer disso, a gente vai se lembrar que sempre vai ter saída, gente. Sempre teremos uma saída. Eu penso que nós temos milhões de oportunidades diárias e que elas ainda não acabaram, apesar de todo mundo estar preocupadíssimo com o evento, preocupado, meu Deus, o fim do mundo, meu Deus, não importa. Para nós o mundo acaba todo dia, quando a gente vai dormir. Quando a gente dorme, não apaga, não morre. É uma morte. Graças a Deus que a gente ressuscita todo dia de manhã, olha que máximo, né? Então, não esqueçam de recomendar os seus espíritos na hora que vocês vão dormir, para ir nos templos de luz dos arcanjos, das arqueias, dos mestres, dos Elohims, das Elohás. Quanta gente precisando de ir para esses lugares. Vão dormir pedindo pelas pessoas. Não digo para vocês pedir por todos, né, de uma vez, e muito menos na sua cama. A gente não faz orações na nossa cama, a não ser por nós mesmos. Se for para fazer por um monte de gente, vai em outro lugar. Pede para todos serem atendidos. E aí na sua cama você pede por você, lá é sua intimidade, tá bom? Eu penso que isso vai ajudar muito. A outra coisa que eu penso que ajuda muito é fazer um Ho'oponopono no Brasil, que eu vou deixar aqui para vocês, porque eu sinto que a gente precisa andar. Então respirem 3 vezes profundamente, vibrem, ouvindo o que eu vou falar. Brasil, eu sinto muito por tudo o que eu e meus antepassados fizemos com você. Nos perdoe pela nossa inconsciência e a dos nossos antepassados. Eu te agradeço por ser uma terra fértil e abundante de alimento e água, com o melhor clima do mundo, sem desastres naturais. E sim, só desastres que infelizmente nós homens e mulheres produzimos devido à nossa inconsciência. Brasil, eu te amo,
nós te amamos, porque você é o país onde o nosso espírito escolheu evoluir e não iremos te decepcionar. Eu entrego, eu confio, eu aceito e agradeço, Brasil. E assim, essa onda, movimenta a nossa energia de uma maneira inequivocada. Movimenta o Brasil para olhar para todas as pessoas que fazem aqui o que querem com o poder, com o dinheiro e que acham que são os donos do planeta Brasilis. Não são, não. Tudo isso se reverte contra as pessoas. Elas podem fazer isso até o dia que Deus disser acabou. Isso tem data. E quando essa data Deus tiver dito acabou, não tem mais como segurar o karma de ninguém. Porque não tem tempo fino aqui e tempo livre para mau caratismo. A história do Brasil é outra. Por favor, vamos começar a retomá-la. Prestem atenção a cada coisa que aconteceu essa semana. As pessoas que correram para pôr gasolina e foram ludibriadas, com gasolina e água, gasolina e não sei o quê. Não adianta, às vezes a gente tem que parar um pouquinho, às vezes a gente tem que pensar. Às vezes não, muitas vezes nós temos que voltar para trás 2 passos e dizer: não, eu não posso continuar desse jeito. Não vai dar. Isso não faz parte de ser um ser humano, um cidadão intergaláctico. Muito menos se eu estou habitando no Brasil, seja nascido ou apenas morando. Não faz sentido. Um país que tem tanta religiosidade, uma história tão comovente, porque se vocês pensarem tudo que o Brasil já passou, vocês teriam um mínimo de humildade, nós teríamos que ter um mínimo de humildade, ajoelhar nessa terra brasileira, beijar esse solo e agradecer, agradecer, agradecer. E me vem assim, eu sinto muito para quem decretou a República do Brasil e soltou de uma maneira irresponsável a história dos nossos amados irmãos da África e irmãs. Nós temos livros que dizem, já li, já passei para frente, infelizmente eu nem tenho mais, mas que contam as histórias da princesa Isabel, Dom Pedro II, Zumbi dos Palmares, José do Patrocínio, uma galera enorme, barões que já tinham comprado terras para fazer frutificar uma cidade, que eles ficariam tranquilos, que todos aqueles que queriam ficar ex-escravos, que eram ex-escravos e queriam ficar nos seus locais de trabalho, eles seriam remunerados, o que aconteceu mesmo. Mas outros que tinham vontade de construir família, montar escola, montar sua igreja, eles não foram permitidos de fazer isso. Porque o golpe da República veio. Eu acho tão engraçado as pessoas falarem de golpe agora, porque ninguém se lembra desse outro golpe. Aquele foi o golpe. Tirar Dom Pedro II com a sua família correndo. Alguém se lembra disso nessa parte da história? Pelo que eu sei, não estão nem ensinando história mais direito, né? Para não correr o risco de saber essa verdade. Mas é isso, esse foi o golpe. Então, para recuperarmos energia, para não perdermos mais tempo, vamos começar a retomar nossa história verdadeira. Vamos pedir perdão, sim, para Dom Pedro II, se tiver que fazer um Ho'oponopono, fazer um Ho'oponopono para a família de Portugal, porque Dom Pedro II foi o nosso imperador que mais estimulou, vamos dizer, ele foi o ser que estimulou cultura, estradas de ferro, hospitais, permitia que tivéssemos outras religiões. Ele era liberal, era um ser cultíssimo, não sei quantas línguas, não sei se eram 10 línguas que ele falava. Nós tínhamos tudo isso.
E aí vem o golpe da República que nos tira da pátria amada, o nosso maior estimulador cultural, social, evolutivo. Não dá para fazer de conta que isso não existiu, gente. Não dá. Então, o que eu peço para vocês é alguns minutos por dia de pensar no Brasil. Podia ter sido diferente? Podia. Não está sendo? Não, não está sendo. Que pena. Mas vamos trabalhar. Vamos trabalhar sinceramente em cima desse Brasil. Porque não dá para a gente largar do jeito que está. Pense em fazer alguns ho'oponoponos para essas datas. Pense em fazer algumas histórias pessoais, porque sério mesmo, eu faço da minha parte, mas eu descobri que eu não posso fazer a parte de cada um de vocês. Todos nós precisamos pôr as mãos nas massas, muitas massas. E vou falar outra coisa para vocês também. Tem que pedir muita clemência para os caras que deram os golpes, viu? Não é golpe de agora, não. É o golpe lá de trás, que fez com que uma São Paulo seja do jeito que ela é hoje, um Rio de Janeiro seja o que ele é hoje, que é muito triste. São duas grandes metrópoles atacadas pelos seus próprios cidadãos. Triste, muito triste. Mas eu quero deixar vocês mais alegres, apesar de ter chamado a atenção, como muitos dos meus amigos falam, poxa, mas você dá cada esculacho na gente. Não dou esculacho, não. Eu trabalhei muito isso antes de falar em público. São anos que eu trabalho isso. E aí eu acho que não pode ficar mais para mim. Acho que nós estamos num momento muito forte. 13 de maio foi muito forte. Eu pouco falei nesse 13 de maio. De tão sentida que eu estava com as nossas histórias. E depois me vem, faz o Ho'oponopono, reza o terço. Nós temos o Rosário de Nossa Senhora dos 12 Raios. Então vamos mudar o disco, vamos tentar fazer uma energia mais feliz. Então o que eu vou pedir para vocês? Vou pedir que vocês mentalizem discos solares entrando para a história do Brasil, especialmente naquela época de Dom Pedro II e da entrada da República. Porque depois que entrou a República, a nossa vida ficou de cabeça para baixo. E aí o pessoal acha ruim que tem outras histórias que vieram depois e são ruins. São ruins não. Todo mundo devia ler história melhor. Só reclama quem não sabe. Está na hora da gente fazer um pouco de revisão das nossas vidas, do nosso passado, porque quem tem um passado tem que saber dele um pouquinho mais. E vamos para frente. Vamos olhar para frente. Vamos colocar discos solares lá atrás, com pontes de discos solares aqui na frente, mudando a história do Brasil para melhor. Vamos nos libertar daquela dor daquela época, a dor das perdas, a dor de quantos seres humanos foram sacrificados entre índios e os povos africanos, quantas pessoas, quantas. E claro, os portugueses também, porque bem ou mal, no final da história, os portugueses que eram extremamente, vamos dizer, dóceis, religiosos, acabaram entrando em conflitos com poder e com loucura de cada um. Ainda bem que tivemos uma miscigenação bem grande, que veio também da Europa, que veio de países nórdicos, e que o Brasil se tornou essa salada mista, né? Maravilhosa. Não fossem esses problemas, nós somos maravilhosos perante o mundo, inclusive. Só não estamos sendo agora, né? Porque a seriedade não toma mais conta por causa das corrupções. Mas corrupção, gente, não é corrupção só de político, não. A nossa corrupção está no todo dia. Está no todo dia, quando a gente corre para o posto de gasolina e quer encher um tanque só para si, ou quer pegar não sei o que só para si, só para sua história pessoal. A gente tem que sair dessa mesquinharia, sabe? Tem que sair, tem que movimentar sua própria energia de outro jeito. Revejam seus valores.
Quais são os valores que todo mundo está passando um para os outros? Revejam, cuidem-se. Tá difícil ser assim do jeito que tá. Vamos cuidar? Vamos tomar mais conta? Não da vida do outro, mas da nossa história espiritual. Porque no Brasil, se vocês não orarem para os seus anjos de guarda, se vocês não orarem para os seus eu superiores, médios e básicos, se vocês não orarem para as suas presenças divinas, a vida não vai mudar. Porque os nossos eus básicos, que são das necessidades básicas, estão muito ruins. Vamos alimentar um pouco mais as crianças do Brasil, sejam elas internas, sejam elas externas. Olhem um pouco mais para as crianças. Criança feliz, alegre a cantar, vocês se lembram? Vamos começar a movimentar isso, gente. O Brasil não pode ser esse eu básico pobre, 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 de marré, marré, marré. Precisa mudar. Precisa a gente se nutrir de amor, de respeito, de alegria. Vamos começar a encontrar um bom motivo da gente se refazer. Vamos encontrar motivos da gente poder se mexer de novo, com dignidade. Eu sugiro muito Ho'oponopono para a gente, para o Brasil. Eu sugiro para as nossas histórias se movimentarem novamente. Amor, muito amor. Façam decretos de amor. Eu sou a ressurreição e a vida, de todo bem e de todo amor que eu resgato em minha vida para o meu eu básico. Porque os eus básicos estão precisando urgentemente, minha gente. Resgatemos esse eu básico de cada um de nós. Às vezes a gente faz umas coisas tão tolas e não dá atenção para uma história básica. Hoje mesmo eu fui almoçar. Estou aqui no Rio de Janeiro, uma criancinha de uns 2 anos caiu e a mãe falou para ela uma coisa tão boba, disse, eu falei para você não correr, e voltou pro celular, não foi olhar sua bebê. Gente, onde estamos com a cabeça, pelo amor de Deus? O celular, o WhatsApp, o Facebook são mais importantes que os nossos filhos? Como é isso? Por favor, é um pedido que eu faço a você, Brasil. Olhe-se, põe-se na frente do espelho, põe aquele mapa maravilhoso na frente do espelho e pulsem amor no Brasil, pulsem os discos solares em cada capital do Brasil, pulsem amor, amor, amor. Amor confiança, amor sabedoria, amor gratidão, amor puro, amor verdadeiro, amor gracioso, amor libertador. Amor que traz de volta os nossos princípios e valores, amor equilibrador, amor harmonioso, amor pacífico, amor poderoso, amor próspero, amor incentivador, amor alegre, amor vitorioso. Nós podemos ser tudo isso se dermos atenção para isso. Vocês se lembram que cada vez que nós damos atenção para uma história, é lá que ela realmente cresce. Desejo para vocês tudo de bom. Lindo domingo. Fiquem com Deus.